Boa tarde. Meu nome é Wander Fonseca, sou aluno da instituição Claretiano, né? Esse é a atividade do portfólio do ciclo 4, né? Da disciplina de Geometria, Fundamentos e Métodos de Ensino. E o professor tutor é o Antônio César Geron. O assunto abordado é de geometria plana, né? Com o tema de semelhança de triângulos. E o objetivo é rever os conceitos básicos sobre semelhanças de triângulos. Definição. Dois triângulos são semelhantes se somente se, possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos, ou seja, proporcionais. Então, a gente pode dizer que os dois triângulos são semelhantes. Desculpa. Se eles têm, né, ângulos congruentes e lados proporcionais, né? E o símbolo, né, que a gente utiliza quando os triângulos são semelhantes é aquele símbolo de tio, né? Então, nessa imagem, né, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo A', B', C'. Então, a gente coloca o símbolo de tio entre eles. Teorema fundamental. Se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intersecta os outros dois em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Ou seja, temos aqui, né, inicialmente, um triângulo ABC. Ao haver uma reta paralela que intersegue para esse triângulo, aos pontos D e E, né? Então, ao haver essa reta, há um novo triângulo, né, que é o triângulo ADE. Então, dentro do triângulo ABC, a gente tem um triângulo ADE, e a gente pode afirmar que os triângulos ADE e o triângulo ABC são semelhantes. Então, né, pela razão de semelhança, a gente pode dizer que AD é proporcional ao lado AB, assim como AE é proporcional ao lado AC, e assim como a base DE é proporcional à base BC. Isso tudo é igual a uma constante, né, de proporcionalidade. Então, a gente sempre pode comparar, né, os triângulos do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, os símbolos matemáticos, né, podemos descrever que ABC, o triângulo ABC, ele é semelhante ao DF. O ângulo, né, relacionado ao vértice A, ele é congruente ao ângulo relacionado ao vértice D. O ângulo referente ao vértice B, ele é congruente ao ângulo referente ao vértice E. E o ângulo referente ao vértice C é congruente ao ângulo referente ao vértice F. Então, o símbolo tio, ele é um símbolo de semelhança, e o símbolo entre três barrinhas é o símbolo de congruência. Razão de proporcionalidade. Quando dois triângulos são semelhantes, a razão entre as medidas dos lados correspondentes é chamada razão de semelhança. Então, o lado AB está para o lado DE, assim como o lado BC está para o lado EF, e assim como o lado AC está para o lado DF. Isso tudo é igual a quê? Uma constante, né? E essa constante está relacionada à razão de semelhança, né? Então, esses dois triângulos, eles são semelhantes e os lados deles são proporcionais, certo? Então, os casos de semelhança de triângulos. Primeiro caso, ângulo-ângulo. Se dois triângulos apresentam dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. Na figura a seguir, os triângulos ABC e DF são semelhantes, pois o ângulo referente ao vértice A
é congruente ao ângulo referente ao vértice D. E o ângulo referente ao vértice B é congruente ao ângulo referente ao vértice B. Então, temos dois ângulos que são congruentes nos triângulos, e a gente pode dizer que, né, eles são semelhantes. Visto que os lados também são o quê? Proporcionais. Se os ângulos são congruentes, né, consequentemente os lados são proporcionais, então a gente pode afirmar que, né, pela razão de proporcionalidade, que o lado AB é proporcional ao lado DE, o lado AC é proporcional ao lado DF, e o lado BC ele é proporcional ao lado EF. E a gente pode fazer essas relações, né, pois os dois triângulos são semelhantes, e a gente pode achar uma constante aí, né, de proporcionalidade. Segundo caso, lado, ângulo, lado. Se dois lados de um triângulo são proporcionais aos homólogos de outro triângulo, e os ângulos compreendidos são congruentes, então, os triângulos são semelhantes. Ou seja, se tivermos dois lados, né, que são proporcionais, né, em relação aos dois triângulos, e entre esses lados tivermos um ângulo congruente, os dois ângulos são congruentes, os dois triângulos são o quê? Semelhantes. Então, nesse caso, né, o lado AB ele é proporcional ao lado DE, o lado AC ele é proporcional ao lado DF, né, do segundo triângulo, e o ângulo que fica, no caso, no vértice A, ele é congruente ao ângulo que fica no vértice D. Então, a gente pode afirmar, sim, que por essa relação de lado, ângulo, lado, os dois triângulos, no caso, o triângulo ABC e o triângulo DEF, são semelhantes. Portanto, né, o lado AB ele é proporcional ao lado DE, o lado AC ele é proporcional ao lado DF, e o lado BC ele é proporcional ao lado EF. Então, aqui temos o terceiro caso, né, que é dos três lados, lado, lado, lado. Se dois triângulos têm os lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Na figura a seguir, os triângulos ABC e DEF são semelhantes, pois o lado AB é proporcional ao lado DE, o lado AC é proporcional ao lado DF, e o lado BC, que é a base, é proporcional ao lado EF. Portanto, podemos descrever, né, que AB está para DE, assim como AC está para DF, assim como BC está para EF. Então, a gente pode afirmar, né, que esses dois triângulos são semelhantes devido aos três lados serem proporcional entre os dois triângulos. Agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar os conteúdos, né? Então, a gente tem um triângulo aqui, né? E a gente tem que determinar o valor de x, sabendo que MN é paralelo a BC. Bom, se a gente sabe que MN, né, o segmento MN é paralelo a BC, a gente pode voltar lá no teorema fundamental, onde diz que uma reta é paralela, se uma reta é paralela a um dos lados do triângulo, a gente pode afirmar, né, que outro triângulo é formado dentro do triângulo inicial. E isso diz que o triângulo que é formado, né, por esse triângulo inicial, né, o triângulo que é formado dentro desse triângulo inicial, é semelhante ao triângulo, né? Se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo intercepta os outros dois em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Então, aqui, nesse exercício, a gente tem, né, que MN é paralelo a BC, então a gente pode dizer que no triângulo ABC, dentro dele foi formado um triângulo AMN, e o triângulo AMN é semelhante ao triângulo ABC. Se ele é semelhante, a gente pode fazer relação entre o triângulo AMN e o triângulo ABC, ou, né, vice-versa.
Então, eu poderia fazer do AM está para AB, assim como MN está para BC, ou eu poderia fazer AB está para AM, assim como BC está para MN. Então, fazendo do AB está para MN, assim como BC está para MN. Repetindo, AB está para AM, assim como BC está para MN. Então, sempre quando fazemos isso, a gente faz do maior para o menor ou do menor para o maior. Neste caso, fizemos, né, comparando primeiro o maior para o menor, né? No caso, o lado AB, que é do maior, do triângulo maior, está para o lado AM, que é do triângulo menor, assim como a base BC, que é do maior, está, né, para a base MN, que é do menor. Sendo assim, a gente tem uma multiplicação, né, com uma variável. Então, a gente pode só isolar a variável e a gente acha que o x vale 3 meios. Né? Então, é um exercício simples, mas que trabalha os conceitos, principalmente do teorema fundamental. Bom, encontre o valor de x nos triângulos a seguir. Segundo exemplo. A gente olha aqui, já bate o olho, já sabe que os dois triângulos são semelhantes. Por quê? Porque, primeiro, que os lados são proporcionais. Segundo, que há um ângulo congruente entre eles. Né? Se há um ângulo congruente e lados proporcionais, os triângulos são semelhantes. Então, a gente poderia fazer uma relação, né, do lado do triângulo menor para o maior. A hipotenusa do triângulo menor está para a hipotenusa do triângulo maior, assim como a base do menor está para a base do maior. Ou a gente pode fazer também, né, hipotenusa do menor sobre base do menor mesmo, está para a hipotenusa do maior sobre a base do maior. Achando a hipotenusa do triângulo maior, é só aplicar o teorema de Pitágoras que a gente acha o valor de x. Então, a gente fazendo, né, o lado AC, que é a hipotenusa do triângulo menor, está para a base do triângulo menor, para a sua base, é igual a hipotenusa do triângulo maior, que é o que a gente quer, que está para a sua base, que é DE, né, que é 36. Então, fica 30 sobre 18 é igual à hipotenusa que a gente quer achar, sobre 36. A gente acha um valor de hipotenusa do triângulo maior, né, com valor de 60 centímetros. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente acha que o x vale 48 centímetros. Então, um bom exemplo também de exercício de triângulos semelhantes que a gente pode trabalhar, né? E envolvendo também o teorema de Pitágoras. Né? Então, há diferentes maneiras de fazermos as relações de triângulos semelhantes. Né? Mas o importante é que todos cheguem ao mesmo resultado. Exemplo 3. Né? Na imagem a seguir, é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados, sabendo que os segmentos BA e DE são paralelos. Qual a medida de x? Ou seja, a gente tem que um segmento BA paralelo a DE. Voltando ao teorema fundamental, se temos uma reta paralela, né, a um dos lados do triângulo, né, a gente sabe que o triângulo formado, né, dentro desse triângulo inicial, ele é semelhante a este triângulo. Então, temos o triângulo CBA e temos o triângulo CDE. Esses dois triângulos são semelhantes.
A partir daí, podemos fazer relações, né? Temos o lado CA está para o lado CE, assim como a base DE está para a base BA. É uma maneira de fazer. Então, a gente tem, né, que o lado CA, 400, está para o lado BA, assim como o lado CE está para o lado DE. Se fizéssemos diferente, né, CA está para DE, assim como CE está para BA, também daria certo, né? Então, vamos lá. 160x igual a 40.000, x igual a 250. Então, há maneiras diferentes de fazer, né, relação, sempre voltando, né, em relação a os triângulos, né, porque eles são semelhantes, como se fizermos as relações, né, podemos fazer relação de lado, né, proporcional ao lado, a gente poderia fazer, né, achar o mesmo resultado. Então, a gente pode fazer relação de um triângulo, né, relação dele mesmo, né, no caso, a gente fez primeiro aqui, a relação entre o triângulo maior, o CA sobre o BA, assim está como CE sobre o DE. Mas eu poderia fazer diferente, faria do maior para o menor, né? Ou seja, do lado maior, do maior para um lado correspondente ao triângulo menor, e a base do maior para a base correspondente do menor, também poderia fazer. Outro exemplo, para finalizarmos. Renata quer calcular a altura da sua caixa d'água. Para isso, durante o dia, ela observou a sombra de um pedaço de madeira reto ao lado da caixa d'água e mediu o comprimento da sombra, que era de 0,6 metros. Já a sombra da caixa d'água era de 3,40 metros, conforme a imagem a seguir, né? Então, a Renata ela quer calcular a altura da sua caixa d'água, ela não sabe, mas ela observou a sombra de um pedaço de madeira, né, que é ao lado da caixa d'água, né, e mediu o comprimento da sua sombra, né? Então, o que acontece? E ela sabe a sombra da caixa d'água, né? A gente viu que o formato entre a caixa d'água, né, e esse pedaço de madeira, eles acabaram formando uma sombra, né, da altura da caixa até o referencial, dois triângulos. E como sabemos, né, são dois triângulos, né, que possuem ângulos iguais, né, porque temos um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90, e, consequentemente, né, a soma dos dois ângulos, né, tem que ser também 90 para somar 180. Então, a gente vê que esses dois triângulos têm ângulos iguais e lados semelhantes. Então, a gente pode afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Então, basta, se sabemos que eles são semelhantes, basta fazermos uma razão, né, uma comparação de proporcionalidade, como fizemos anteriormente. Então, podemos fazer 0,6 do triângulo, base do triângulo menor está para a base do triângulo maior, assim como a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior. Se fizéssemos invertidos, daria a mesma. Comparando do maior para o menor, também poderíamos fazer. Mas, nesse exemplo, fizemos de triângulo menor para o triângulo maior. Então, resultado multiplicando o invertido, 0,6x igual a 3,4 vezes 1,4. A gente tem um 0,6x igual a 4,56. E a gente tem um x aproximadamente de 7,9. Né? Então, através desses exemplos, a gente consegue, né, absorver melhor, né, fixar os conteúdos abordados e ver realmente a aplicação, né, das semelhanças de triângulos, que elas são importantes não só para provas,
não só para concursos, mas sim para aplicações reais também, do nosso dia a dia, né, caso realmente haja uma situação que a gente possa utilizá-las, né, como essa, por exemplo. Então, recapitulando, né, a gente viu que se tivermos, né, dois triângulos e que esses dois triângulos tenham dois ângulos semelhantes, congruentes, né, que por consequência os lados são proporcionais, com esses dois ângulos congruentes a gente pode afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. A gente viu também que com dois triângulos que têm lados proporcionais e um ângulo, né, que seja congruente, dois ângulos que são congruentes entre eles. Nesse caso, o ângulo referente ao vértice A e o ângulo referente ao vértice B. Então, a gente pode afirmar que esses dois triângulos também são semelhantes. Nesse caso, quando tivermos dois triângulos com os três lados proporcionais, né, a gente também pode afirmar que esses lados, ao serem proporcionais, faz desses dois triângulos serem semelhantes. Né? E a gente viu, né, antes, o teorema fundamental, que se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Este primeiro é o próprio triângulo que tinha anteriormente, né? Então, essa reta paralela, no caso, passando pelos pontos D e E, ela é paralela aos pontos que passam por BC. Consequentemente, isso forma um triângulo, ADE, um novo triângulo. E isso faz faz dos dois triângulos serem semelhantes. Então, vimos o teorema fundamental, vimos o caso, os símbolos, né? O tio é semelhante às três barras, significa congruente. Vimos a razão de proporcionalidade, né? Comparando o lado do menor para o lado do maior, ou o lado do maior para o lado menor. Né? Também podemos comparar lados, né? Fazemos relações entre lado, hipotenusa do maior sobre a base do maior está para a hipotenusa do menor sobre a base do menor. Podemos também fazer esse tipo de relação. Mas a gente viu que, neste caso, né, é para demonstrar essa razão de semelhança, né, entre os lados do triângulo. Então, a gente viu, né, exemplos de exercícios, nesse caso, o pequeno teorema fundamental. Conseguimos achar o valor de x. Sabemos que o triângulo AMN é semelhante ao triângulo ABC. Vimos que esses dois triângulos, ao serem semelhantes, ao terem lados proporcionais, a gente pode fazer as relações e achar o valor da hipotenusa do triângulo maior. E ao achar o valor da hipotenusa do triângulo maior, também podemos achar o valor de x, né, posteriormente. Foi o que fizemos, através do teorema de Pitágoras. Aqui também outro exemplo de triângulo, né, aplicando o teorema fundamental, fazendo a relação do menor para o maior ou do maior para o menor. No caso, o triângulo maior seria o CBA e o triângulo menor seria o CDE. Achamos o valor de x. E aqui também outro exemplo de semelhança de triângulos, né, com um problema um pouco mais contextualizado, né, e a gente viu que é possível achar a altura dessa caixa d'água utilizando a relação de semelhança de triângulos do triângulo menor para o maior. Né? Foi o que fizemos. Base do triângulo menor está para a base do triângulo maior, assim como a altura do menor está para a altura do menor para o maior. Achamos, então, o valor de x. Portanto, a gente pode concluir, né, que essa aula de semelhança de triângulos ela é muito importante, né, no conteúdo de geometria plana. Foi uma aula de revisão, com alguns exercícios propostos, né, para conseguirmos fixar mais o conteúdo aprendido.
Sabemos da importância realmente desse conteúdo, né? Todos os conteúdos são importantes, mas semelhança de triângulos é muito cobrado nas provas, muito cobrado em vestibulares, concursos, prova como o Enem também, às vezes se cobra. Então, é muito importante sabermos, não só para a relação do conteúdo de provas, mas sim para termos o conhecimento que pode servir de base para os outros conhecimentos posteriores de geometria. Então, muito obrigado pela essa aula. Vou encerrar aqui. E qualquer crítica, sugestão, estou aberto. Muito obrigado, professor.